Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana e eu vou escolher 5 discos, meus 5 discos prediletos de um gênero amado por muita gente, o Stoner. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta. E queria deixar um grande beijo, um agradecimento super especial aos quase 700 assinantes do meu site andrebarcinski.com.br. Galera, conheça o site. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios, textos inéditos, cursos, um acervo imenso do site. Acho que vocês vão gostar. Galera, um dos gêneros mais legais que tem, na minha opinião, é o Stoner Rock, né? Esse rock que mistura riffs lentos a Black Sabbath com uma pegada punk, né? Com uma pegada dessa mistura do punk com o heavy metal, né? O Stoner realmente é um gênero muito interessante, muito amplo também, né? Tem muitas vertentes, muitas variedades, né? Tem o tem bandas que você não sabe se você classifica como doom metal ou sludge ou stoner, né? Tem muitos subgêneros e tal. Mas eu fiz aqui uma seleção de 5 discos que eu recomendaria para qualquer um que quer começar a ouvir stoner, né? Stoner, o próprio nome já diz, stoned, né? Para alguém que está stoned é alguém que está doidaço, né? Malucaço. E as bandas de stoner, não é segredo nenhum, muitas delas falam sobre psicodelia, sobre maconha, sobre ácido, né? É um estado também alterado e tal, que tem muito a ver com a percepção da música e tem muito a ver com as pessoas que fazem esse tipo de som, né? Não tô inventando isso, o próprio nome do gênero quer dizer, né? Alguém que tá, digamos, alterado, né? E são músicas que realmente levam você para um estado de consciência diferente, né? Diferente da psicodelia, da lisergia dos anos 60 e tal. O stoner é uma coisa, são sons pesados, meio sombrios, né? Eles são sons muito marcantes e que transportam você para situações, para lugares, para cenários, né? Muitas vezes fantasiosos. Eu acho o stoner um tipo de som assim muito viajante, né? Sem aquela psicodelia das bandas dos anos 60 e tal, uma coisa muito mais pesada, muito mais Black Sabbath, mas que não deixa de ser psicodélico e lisérgico também. Então eu fiz uma seleção aqui, galera, não são assim, os 5 melhores discos de stoner de todos os tempos. Não, são discos que eu recomendaria. Eu escolhi 3 clássicos dos anos 90 e 2 discos mais novos, um dos anos 2000 e um muito recente, que dão também um panorama dos diferentes subestilos desse gênero, tá? Então a gente vai começar com um clássico absoluto, né? Se você curte stoner, se você gosta de Black Sabbath, você gosta desse tipo de metal mais pesado e lento, um disco que você tem que ouvir é o Holy Mountain do Sleep, né? O Sleep lançou esse disco Holy Mountain em 90 e... Deixa eu ver só conferir para não falar errado, se é 92, 93, né? E o Sleep é a banda liderada pelo guitarrista o Matt Pike e pelo baixista e cantor o Al Cisneros, né? Eles também têm outras bandas sensacionais, né? O Matt Pike é o líder do High on Fire e o Cisneros, o Al Cisneros, ele é baixista e vocalista de uma banda que eu amo, que chama Om, né? Que tem um disco chamado God is Good, que é um clássico também. Você poderia estar tranquilamente aqui, qualquer disco do High on Fire, qualquer disco do Om também. Mas eu escolhi o Holy Mountain do Sleep, que é um disco clássico do Stoner, né? O Stoner, ele nasce ali meio na... É difícil precisar exatamente onde nasce o Stoner, mas assim, a Califórnia, nos Estados Unidos, é meio que o berço do Stoner, né? Com as bandas que foram formadas ali no deserto, né? Mas também tem muitas bandas de stoner no noroeste do país. O Melvins, por exemplo, o Melvins não é da Califórnia, o Melvins de Washington, né, lá de cima. E eles são considerados uma das bandas pioneiras do stoner. O Earth também, né? O Earth é lá de cima também, lá perto da região de Seattle e tal.
mas o Al Cisneros e o Matt Pike fundaram o Sleep e é uma banda absolutamente fundamental do Stoner, recomendo demais Holy Mountain. Bom, depois do Sleep, que é californiano, aliás, as três primeiras bandas que eu vou indicar aqui nesse quadro são da Califórnia, a gente continua na Califórnia para falar de uma banda que é, na minha opinião, talvez junto com o Sleep, a grande pioneira, o grande nome do Stoner, que é o Kyuss, né? O Kyuss é uma banda muito importante. Muitos integrantes do Kyuss, depois que o Kyuss acabou, fundaram e foram tocar em outras bandas seminais, Queens of the Stone Age, Fu Manchu, Eagles of Death Metal, né? Quer dizer, o Kyuss se subdividiu e formou ou ajudou a formar outras grandes bandas, né? A formação original do Kyuss tinha o Josh Homme, né, do Queens of the Stone Age, junto com o então baixista Nick Oliveri, que não está mais no Queens, mas foi um dos nomes principais ali. E é uma banda super, super importante do Stoner. Eu podia indicar qualquer disco do Kyuss, né? O Blues from the Red Sun é maravilhoso, mas eu vou indicar um disco de 94 chamado Welcome to Sky Valley, que eu acho que é o melhor, o mais incrível disco dessa banda. É absolutamente sensacional. É um disco perfeito de Stoner ali, né? Junto com Holy Mountain do Sleep e com esse outro disco que eu vou indicar agora, eu acho que eles formam, digamos, a santíssima trindade ali do Stoner californiano. O terceiro disco dessa lista é de outra banda da Califórnia que é absolutamente sensacional, que é o Fu Manchu, né? Acho que Sleep, Kyuss e Fu Manchu, se você fizer uma lista assim, é impossível você fazer uma lista das bandas mais importantes de Stoner e não ter essas três bandas. Fu Manchu também dá pra botar qualquer disco ali, mas eu escolhi o In Search Of, que é o terceiro disco deles, lançado em 1997, galera, é imperdível. Bom, o Fu Manchu é uma banda que nunca gostou muito de excursionar, eles não curtem viajar, assim, então eles tocam menos do que o desejado, mas eles têm feito alguns shows e eu acho que eles estão na ativa até hoje. Então, se você puder, estiver morando fora e tal, e tiver um show do Fu Manchu, não perca, porque é incrível. As últimas duas bandas dessa lista de 5 discos que eu indico de Stoner são europeias. Tá? Para a gente mostrar também que o Stoner se difundiu no mundo inteiro, né? Tem cenas de Stoner muito fortes na Escandinávia, na Inglaterra tem cenas muito fortes e tal. E eu escolhi uma banda inglesa que eu amo, que chama Electric Wizard. O Electric Wizard, ela lançou em 2000 um disco chamado Dope Throne, que muita gente considera metal, fala que é doom metal, essas coisas. Eu acho que tem, obviamente, muita influência de Stoner, e é um disco incrível. Ele é realmente mais, digamos, tem uma pegada menos punk, mais metal do que essas bandas californianas, mas eu acho que é um disco que vocês deveriam ouvir, até pra gente entender também como que esse Stoner se difundiu para outro continente, né? E foi dar frutos lá no Reino Unido. Tá? É um disco absolutamente maravilhoso. É o terceiro disco do Electric Wizard, a banda que tá nativa até hoje. O Electric Wizard, inclusive, está gravando um disco novo nesse momento. E o quinto e último disco que eu indico para quem quer explorar esse gênero do Stoner, é de uma banda super recente, francesa, é isso mesmo, é uma banda que eu amo, chamada Slift. Slift é um trio francês formado por dois irmãos e um amigo deles de escola, são caras formados em conservatório, tocam pra caramba e tal. É um power trio clássico, guitarra, baixo, bateria, e o guitarrista toca um monte de teclados também. E eles fazem um som muito difícil classificar, né? Porque é uma coisa meio espacial, meio progressivo, meio rock wind, assim, mas com uma pegada de stoner, uma pegada de doom, assim, muito forte. Os shows são inacreditáveis, eu nunca tive a chance de ver o Slift ao vivo, é uma banda muito nova, a banda deve ter 4, 5 anos de idade. Mas os shows que eu já vi no YouTube são absolutamente, assim, extasiantes. A banda é incrível ao vivo e tem uma pegada de stoner muito, muito forte. Eles têm, acho que, 2 LPs completos e um EP. E o último LP deles chama Ilion, de 2024. Eu tô ouvindo direto desde que saiu. Tem uma sessão deles na KEXP. Eu vou botar aqui o link para vocês verem, que tem que ser vista. Acho que eu já vi essa série umas 10 vezes, essa sessão deles. É incrível, assim, eles tocando ao vivo.
E é um arregaço, a banda é inacreditável. Mistura, claro, não é stoner puro, assim, mas mistura progressivo, mistura space rock, tem muito de psicodelia, tem muito, inclusive, de coisas de trilha sonora, porque tem passagens instrumentais muito lentas de teclados e tal, mas é uma banda absolutamente inacreditável. E eu acho que carrega aí, digamos, o legado aí dessas bandas de stoner para os dias atuais. Então é muito legal a gente ver uma banda francesa, atual, né, fazendo esse tipo de som, que é uma releitura do claramente inspirada nessas bandas californianas que fizeram esse tipo de som há 30 anos atrás. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, por R$ 20 por mês você tem direito a 20 textos inéditos por mês, textos que eu faço só para o site. Você pode participar de cursos, debates e workshops exclusivos para assinantes. E você tem acesso ao acervo completo do site, com quase 700 textos que eu escrevi nos últimos 4 anos e mais de 75 cursos, desde história do cinema, como fazer documentários, história do punk, história do pós-punk, música brasileira dos anos 70, tem muita coisa legal. Conheça andrebarcinski.com.br, acho que vocês vão gostar.